Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula sobre oxigenoterapia. Trata-se, como o nome já diz, né? A gente sabe que é uma terapia, na verdade, através do oxigênio. A gente sabe que o oxigênio ele é necessário para manter a nossa vida, não é isso? Todo esse material ele já está na plataforma de vocês, não só esse que eu estou dando agora, mas outros também para complementar, inclusive questões sobre esse assunto, tá bom? Os sistemas cardio e respiratório, a gente sabe que tem tudo a ver, né? O sistema cardíaco e o sistema respiratório, eles suprem as demandas de oxigênio do nosso corpo. O sangue, gente, ele é oxigenado através de alguns mecanismos que ocorrem no nosso corpo. Por exemplo, são chamados de mecanismos de ventilação, perfusão e transporte de gases respiratórios. Então, é por aí que o sangue ele recebe o oxigênio, tá certo? Existem reguladores dentro do nosso corpo, neurais, ou seja, do sistema nervoso central, e também químicos, que controlam a frequência de oxigênio no nosso corpo, a profundidade da nossa respiração, em resposta às demandas de oxigênio que são alteradas, né, dentro das nossas células, ou seja, dentro dos nossos tecidos, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, oxigenoterapia. O que é isso? É um tratamento em que o objetivo desse tratamento é aumentar a concentração de quê, gente? De oxigênio no sangue, né? A oxigenoterapia, gente, é um tratamento, uma terapia que é indicada para pessoas que estão com insuficiência respiratória, ou seja, estão com dificuldade para respirar. Significa que elas estão faltando, que elas o corpo delas está deixando a desejar o oxigênio, e aí por isso que precisa de uma terapia para repor esse oxigênio que está faltando. O intuito, ou seja, o objetivo da oxigenoterapia é manter os níveis de oxigênio adequados. Para quê? Para evitar uma hipoxemia. Eu preciso que vocês lembrem desse nome sempre, hipóxia, hipoxemia. O que é hipoxemia? Hipoxemia é a baixa da concentração de oxigênio no nosso corpo, tá bom? Então, a oxigenoterapia o objetivo dela é manter essa oxigenação dentro do nosso corpo de forma adequada para evitar que haja uma hipoxemia, ou seja, uma baixa, né, na concentração de oxigênio no nosso corpo. A oxigenoterapia também, gente, é uma administração de oxigênio como? Eu vou introduzir oxigênio no meu corpo, se eu estiver com a baixa de concentração de oxigênio, através de um catéter. O que é isso, gente? Vocês já viram alguém que está com problema respiratório, que colocam ele no oxigênio? Aí tem um catéterzinho, né, como uma sondazinha, que entra nas duas narinas, né? Então, é o catéter nasal, cânula nasal. Também a gente pode colocar oxigênio dentro do nosso corpo através de uma nebulização, né, com oxigênio, inalação, a incubadora, né, um capacete de cabeceira para as pessoas que estão realmente com dificuldade respiratória, uma máscara, existe as máscaras de Venturi e outras máscaras que são máscaras faciais que ajudam a introdução de oxigênio no nosso corpo, ok? Vamos lá. É um assunto bem legal, bem pequenininho, bem fácil de aprender. Eu quero que vocês entendam aqui qual é a diferença. O que é, na verdade, que acontece? Hipoxemia. O que é hipoxemia? Hipoxemia é a diminuição da pressão arterial de oxigênio no sangue. Então, a hipoxemia, o que é que vai diminuir? Vai diminuir a pressão do sangue, certo? Se está diminuindo a pressão, né, arterial, significa que vai passar menos sangue. Se tem menos sangue, tem menos oxigênio. Já a hipóxia vai diminuir o suprimento de oxigênio para os tecidos. Olha a diferença, vamos repetir? Hipoxemia vai diminuir a pressão do sangue, tá certo? A pressão do sangue.
de oxigênio no sangue, dentro do sangue. Vai diminuir o oxigênio no sangue. E a hipóxia vai diminuir o oxigênio onde? Nas nossas células, nos tecidos, ok? Então, primeiro ocorre uma hipoxemia, ou seja, diminui a pressão de oxigênio dentro do sangue. Consequentemente, a gente vai ter uma hipóxia, ou seja, vai diminuir a quantidade de oxigênio dentro dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, e aí vai ocorrer a morte celular, né? Aquele órgão começa realmente a morrer, ok? Vamos lá. Vamos voltar, passar aqui, a gente já viu isso, vamos lá, ó. Para vocês terem uma ideia, alguns sinais o nosso corpo dá se a gente estiver apresentando uma hipóxia, ou seja, diminuição de oxigênio nos nossos tecidos, nos nossos órgãos. Primeiro, existem uns sinais que são precoces. O que é isso? Aumenta a pressão arterial, aumento da frequência respiratória, ó, esse FRzinho aqui é aumento da frequência respiratória, aumenta a profundidade da respiração, a gente começa a respirar de maneira assim mais profunda, né? A gente começa a ficar inquieto, agitado, prostração, começa a ter fraqueza, diminui o nível de consciência e a gente começa a ficar tonta, se por acaso faltar oxigênio nas nossas células. Tem alguns sinais que são intermediários, baixa da frequência respiratória à medida que a hipóxia vai piorando. E tem os tardios, né? Que é aquele cianose central, ou seja, a língua começa a ficar roxa, a conjuntiva dos olhos, ou seja, quando a gente abre assim os olhos, que a gente puxa as pálpebras, fica totalmente sem sangue ali, fica cianótico, né? O paciente começa a ter convulsão e também pode entrar em coma. Aí já são sinais tardios de hipóxia, né? Falta de oxigênio. Ok? Tipos de hipóxias. Eu tenho a hipoxêmica. O que é isso? Baixa de concentração de oxigênio inspirado